Olá, 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 tudo bem, minha gente? Eu sou a Naída e você está no canal Leia Mais. Hoje nós vamos falar sobre uma obra e uma autora brasileira sensacional. Gente, eu não tenho outra palavra para ela, não. E eu não estou falando de Clarice Lispector. Eu estou falando da Júlia Lopes de Almeida e a obra A Intrusa. Essa aqui é a edição da Pedra Azul, da editora Pedra Azul. Mas eu quero falar com vocês sobre essa joia aqui. Para mim foi uma descoberta, porque eu nunca tinha lido a Júlia Lopes de Almeida, mas ela já é conhecida, assim, conhecida de muita gente, que costuma a procurar mais sobre literatura brasileira, que costuma ler mais literatura brasileira. Mas a Júlia Lopes de Almeida, para mim, ficou assim, um xodozinho, ganhou um lugar especial no meu coração, porque eu nunca tinha lido uma literatura brasileira que fosse assim, tão acolhedora e que desse quentinho no coração. Eu não estou falando de literatura assim, aquela que é só aquele doce, a tiquilite, né? Não é, de jeito nenhum. Longe disso é a Júlia Lopes de Almeida. Mas como o teor dela, aquele romance, pelo menos aqui nesse livro, tá? A gente tá falando daqui, do enredo daqui. É aquele romance que envolve o casal e aquele amor meio platônico, mas que consegue ser concretizado, me fez lembrar, sabe quem? Me fez lembrar a Jane Austen. E eu fiquei pensando, elas eram coetâneas. Elas viveram no século XIX. Elas nasceram no século XIX, na verdade, né? E eu fiquei assim, será que uma influenciou a outra? Claro que é fácil a Júlia ter recebido a influência da Jane, né? Porque a gente sempre consome mais literatura estrangeira, né? E eu não sei até onde a Jane Austen consumiu de literatura estrangeira a ela, né? Eu sei que é, elas não se encontraram e provavelmente a Júlia não recebeu a influência dela, mas ah, eu amei, me deu vontade de comprar tudo da Júlia e eu vou, vai ser um projetinho na minha vida, ler os livros da Júlia Lopes de Almeida. Então vamos lá, olha só, pegando minha colinha aqui. O narrador de A Intrusa é em terceira pessoa, tá? Ele é um livro cheio de diálogos, diálogos bem marcados entre os personagens que estão nessa trama e mais assim, mais o livro é narrado em terceira pessoa. O gênero é romance em prosa, né? Todo, como a gente costuma ler, romance em prosa. Aí vamos à complexidade. Eu achei um livro de fácil acesso. Fácil acesso, assim, não é aquela coisinha boba, mas é a leitura, a escrita que é tão fluida que se torna bem acessível para a gente. Por exemplo, se a gente não estiver atento, a gente não vai ver que a Júlia está falando de questões raciais, questões de gênero e questões de classe. Por que, Naide? Bom, nós temos primeiro a questão racial. Nós temos um personagem negro. Trabalhava na casa do senhor lá, que é o rapaz, um dos personagens principais dessa trama, e ele era inconformado com a posição dele. Então a gente já entra aí uma questão racial, né? Mas é uma crítica para a sociedade mesmo. Por que para a sociedade? Porque mesmo após o abolicionismo, que foi em 1888, esse personagem negro ainda continuava trabalhando na casa do seu senhor, ganhando um salário, mas um salário que ainda achava suficiente para ele, que ele não achava digno, inclusive a posição que ele ocupava. Ele não achava que era a melhor posição, essa de mordomo. Aí a gente vem em questões de gênero. Vamos entrar aí com as questões de mulher nesse enredo, né? A personagem principal é a intrusa, né? Então é quem dá o título do livro, que é uma mulher, que naquela época, em 1800 e alguma coisa, na verdade o livro foi publicado em 1905, né?
isso. Procurava trabalhar, procurava um emprego, o que não era normal para a época, ainda mais o emprego que ela tinha. Trabalhava numa casa como uma, como uma governanta também. Ela veio para assumir o lugar do negro que não estava conformado com sua posição, mas eu explico já isso melhor. E a outra questão é de classe. Sim, vamos falar também. Quer dizer, o livro vai abordar também questões de classe social. Né? O homem no seu lugar, com a casa, com a profissão, com o dinheiro, com a sua vida boa, com seus encontros sociais. A mulher sempre subjugada até aquela posição de submissa, de calada, de serviente. E a classe negra, que também estava dando os seus primeiros passos pós-abolicionismo. Né? Então, vamos ao enredo. O enredo do livro é o seguinte: é um jovem homem viúvo, mas que já estava cansado e já se considerando velho, que tinha uma filha pequena de 6, 7 anos, mais ou menos, se não me engano, e ela morava com os avós maternos. Então, quem criava a filha era o avô e a avó da esposa morta do senhor viúvo. E ele era cobiçado por toda a sociedade, porque as mães das outras garotas, das outras sinhazinhas, outras mocinhas, queriam que ele casasse com suas filhas, né? Então ele era meio perseguido nessa sociedade casamenteira, em que casamento era um negócio. Ele tinha um ciclo de amizade restrito, mas assim muito peculiar, e no meio desse ciclo existia um padre. E ele, junto a esse padre, que eles eram bastante próximos, eles eram bem amigos, né? Eles lançam um anúncio no jornal à procura de uma mulher que governasse a casa dele, né? Que organizasse tudo, que tomasse de conta, que fosse a dona de casa, assumisse o papel de dona de casa, mas como trabalho. E o interessante disso é saber que nesse contrato, oh, que coisa linda cantando, oh, tão lindo. E o interessante é que nesse contrato eles não se veriam, né? A governanta e o dono da casa. E uma jovem leu esse anúncio e foi atrás de emprego, porque ela estava precisando. Então toda a trama começa daí. E essa jovem, ela é a intrusa nessa relação, nesse contexto, nesse enredo. Bom, sabendo disso, dá para vocês terem noção do que vai acontecer, né? Do romance, do amor, da relutância, das posições sociais, dos deveres sociais de cada um. Né? E a Alice, que é a intrusa, ela começa a moldar um pouco o caráter da filha do Senhor, né? Porque ela era uma menina muito mimada, que batia o pé, sabe, dizer era só o que ela queria e pronto e ponto. Né? E sem entender o valor das coisas, sem entender que nem sempre, que nem tudo na vida é um sim. Né? E ela começa a moldar o caráter dessa criança de uma forma tão linda que eu não vou contar, porque vocês vão ter que ler o livro. Então, vocês podem compreender por que eu digo que me lembrou muito os romances de Jane Austen? Por causa desses amores impossíveis, né? Por causa desses amores à distância, platônico, mas que aos poucos vai conseguindo achar o seu lugar no coração um do outro. E vamos lá. Aí, olha só. Como eu já disse, né, o romance foi publicado em 1905, início do século XX. Mas a Júlia Lopes de Almeida nasceu em 1862, isso quer dizer século XIX, no Rio de Janeiro, e morreu em 1934 no Rio de Janeiro também. Estou olhando para baixo porque eu estou com a minha colinha. Que era então a capital do Brasil, né? Vocês sabem que o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil, né? Que bom. A Júlia Lopes de Almeida começou a trabalhar na imprensa aos 19 anos. Ela era uma menina, ela tinha 19 anos quando começou a trabalhar na imprensa, na parte de jornalismo. Fato incomum para a mulher na época. Né? E o que mais?
Ela foi uma das primeiras romancistas brasileiras. Aí eu coloquei aqui bem com exclamação, foi abolicionista. Olha só, coisa mais linda. Recebeu influências do realismo e naturalismo francês e foi participante do planejamento da Academia Brasileira de Letras e esposa do fundador da mesma. Olha só, por que eu disse que essa mulher é fantástica? Como que uma mulher em pleno século XIX, início do século XX, conseguia fazer isso tudo, minha gente? Numa sociedade em que as mulheres eram privadas de tudo, não podia nem mudar de lugar, podia cruzar as pernas, sentar com as pernas cruzadas, que isso? Mas era isso, gente. Ela conseguiu esses feitos. Ela conseguiu começar a trabalhar com 19 anos de idade. Ela conseguiu ir na imprensa. Ela foi uma das primeiras romancistas. Ela escreveu histórias infantis, né? Suas obras foram lançadas fora do Brasil na época. Muita coisa foi lançada em Portugal também, porque ela morou um período lá. E é isso, né? Para vocês terem noção da força que nós mulheres temos quando nós queremos. Isso repercute, reflete um pouco na obra dela? Aqui na Intrusa, sim, porque ela fala de uma jovem que começa a trabalhar logo cedo, uma jovem que era prendada, bem educada, com estudos, tá? Ela falava latim, falava francês, tocava piano, aquela mocinha típica do século XIX, que tinha estudo, mas que também era para frente, à frente do seu tempo. E ela, por motivos de condições financeiras, né, que ela, se não me engano, ela era órfã e foi criada pelos ex-mordomos de sua casa, e por motivos de condições financeiras, ela precisou trabalhar cedo. Primeiro, para se manter e manter os empregados e ex-mordomos da casa dela, né, que foram eles quem criaram ela. Então, a relação de amor materno e paterno era essa. A ideia que ela tinha de amor materno e paterno eram eles. A Alice está aqui, a Júlia está aqui, aquela jovem moça que à frente do seu tempo precisa trabalhar para manter a família. Século XIX, viu? Século XIX. E é isso, eu fico por aqui, a gente se vê já já. Tchau!